A pergunta que não quer calar. O que é prosperidade? A gente fez esse vídeo pensando em você que tem muitas dúvidas sobre a prosperidade ou a teologia da prosperidade. Como que funciona isso? Por que o que é prosperidade? É meus bens financeiros? É o que eu tenho, o que eu não tenho? Se eu não tiver nada, eu sou próspero? O que está acontecendo comigo? Estou sendo fiel? Não estou sendo? Então a gente fez esse vídeo pensando em você que tem essas dúvidas que muitas vezes nós também temos. E por que eu digo isso que nós também temos? Porque a gente vive numa sociedade onde já foi inserido essa ideia de que prosperidade é bens financeiros. E para você estar bem e para demonstrar aos olhos de outras pessoas que você é fiel a Deus e que você está próximo dele, são os bens financeiros que vão demonstrar isso. E assim, trazendo até para um contexto de Cristo, quando ele fala assim: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e segue-me. Ou seja, ele não está falando, venha que eu vou te fazer rico ou vou te dar muitos bens. Ele está falando que você vai ter uma cruz para carregar. Não que você tenha que viver na miséria ou que você tenha que ser sempre, colocar entre aspas, pobre. Mas assim, não se iluda que o evangelho é dinheiro. É verdade. E tem que tomar cuidado também, porque às vezes isso pode acabar frustrando a gente, né? A gente fica frustrado, por quê? Porque a gente tem a ideia de que se a gente não conseguir adquirir aquele bem, a gente não está prosperando. Ou muitas vezes também o que acontece é que foi inserido também, né, essa questão de se você não tem bens ou se você não é próspero financeiramente, é porque você está em pecado, é que você tem algo errado com você. E não tem nada a ver com isso. Até porque o que é chato, o que a gente precisa perceber, até mesmo uma pessoa que vai bem financeiramente, que tem condições, a gente entende que Jesus nos ensinou, nos deixou o amor ao próximo, que é muito importante. Então a gente precisa avaliar o quê? Olhe às vezes dentro da sua comunidade mesmo, para você perceber se a prosperidade é só dinheiro, porque às vezes você tá num local ali, você fala, tô indo bem, tô prosperando, tal, mas às vezes seu irmão tá passando necessidade. Cara. Então a gente precisa começar a avaliar se a única evidência de prosperidade é o dinheiro. Não. Né? Porque se Jesus nos transforma, se o Espírito Santo age em nós, molda o nosso caráter, muda o nosso jeito de ser, né? Às vezes uma família que estava destruída é restaurada, né? E tudo isso tem que ser considerado prosperidade, sim, cara, não só o dinheiro. Então, nós não estamos dizendo que se você está prosperando financeiramente, não é de Deus. Não é isso, cara. É o que eu falei. Não é que você tem que ser miserável, mas também você não tem que colocar o seu coração apenas nisso, né? A Bíblia fala, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado você ter boas condições financeiras. Não é errado. Mas a partir do momento que você coloca o seu coração naquilo, aí sim, isso se passa a ser errado. Se passa a te corromper, né? O apóstolo Paulo fala, né? Tanto sei viver bem, como também sei passar necessidade, né? Então eu entendo que prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus te concede. Sim, e a conclusão, e é interessante que você falou de Paulo, por quê? Porque a conclusão dele em tudo isso é tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes, o que acontece? Eu digo isso até para você que às vezes fala, mas eu não tô indo bem financeiramente, será que eu não tô fazendo as coisas certas nem nada? Eu acho que a gente precisa colocar a mão na consciência e pensar, aonde está meu coração? Quem é o centro da minha vida? A qual Deus eu pertenço?
né? Então se às vezes a resposta, se você vê que a resposta é o dinheiro ou é alguma coisa material, então não importa se você tem muito, se você tem pouco. Eu acho que o mais importante de tudo, a nossa maior riqueza é quando Deus está no centro da nossa vida. Sim, uma outra coisa também é que eu já vi pessoas viver bem financeiramente e não ser próspero. Em contrapartida também, pessoas ganhando um salário mínimo, ser muito próspero, viver bem com aquilo que Deus dá. Pessoas que ganham salário mínimo e tem tudo em casa, Deus não deixa faltar nada. E eu deixo até um recado aqui para você que às vezes está passando uma situação difícil financeiramente e você fica desesperado achando que tem algo errado. Não, entenda uma coisa, é que muitas pessoas eles vivem bem financeiramente, mas não são próximos, não têm alegria. E outras pessoas já ganhando salário mínimo, às vezes, elas vivem bem com aquilo, né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deixa até um recado, às vezes a pessoa está passando uma necessidade financeira e fica desesperado. Mas lá em Mateus diz que Deus ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Por que ele ia deixar um filho dele passar necessidade? Você que se encontra nessa situação, ore, peça direção ao Senhor, peça discernimento. Deus ele vai te abençoar, ele não vai te deixar desamparado. Não pense jamais que por você às vezes não estar tendo bens materiais, você não tem uma vida próspera, tá? Olhe para as pessoas que você tem, né? Esteja com elas, né? Cuide da sua família, né? Cuide dos seus amigos, né? E não se deixe levar por tudo que você escuta, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, eu tô escutando uma pessoa, né? Às vezes até um pastor aí, uma pessoa que pode ter um certo peso ali dentro da religião. Cara, mas ore, fale com Jesus. Quando você estiver no seu quarto, converse com ele, peça para ele te mostrar, para ele te ensinar os caminhos, né? Porque tem muita gente aí que vai te falar coisas que pode te machucar, né? E às vezes essas pessoas elas podem estar às vezes até querendo te ajudar, mas por conta do que a gente falou lá no começo, muita coisa, muita doutrina, muito costume já foi inserido na sociedade e as pessoas já tendem a entender, como nós falamos aqui também, nós somos sinceros, às vezes até a gente fica olhando e falando, pô, mas o que é isso, tal, mas isso é uma confusão que já é gerada, já é inserida para nós hoje. Mas a gente precisa colocar a nossa cabeça e nosso coração no lugar certo, que é Jesus. A gente precisa centralizar ele na nossa vida. Então, para concluir aqui da minha parte, eu digo assim, nós precisamos avaliar o que Deus está nos mostrando, o que Deus está nos dizendo sobre a prosperidade, né? Porque às vezes a gente fica olhando para as pessoas e tentando achar nela o que nossos olhos podem enxergar, mas o que de fato Jesus está nos mostrando, o que o Espírito Santo está nos ensinando, né? Então nós precisamos mais nos manter focado no espiritual, né? O que Deus tem falado pra gente. Muitas vezes a gente nem ouve mais, nem conversa mais com Deus e fica esperando alguém nos dizer o que nós devemos fazer ou o que nós devemos ser, quando na verdade nós já somos de Cristo. Então nós precisamos entender que nós temos que ser guiados por Ele. Então não se importe se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, muitos bens ou poucos bens. Se importe se o seu coração está voltado para Jesus. Isso é o mais importante na nossa vida. O que a gente precisa entender é que Jesus é o centro, não somos nós. Não é errado ser bem sucedido financeiramente, mas também não é errado você ser humilde. Lembrando que humildade não tem nada a ver com pobreza. Quando eu falo ser humilde, ser de baixa renda. Isso não é errado. Nem é pecado. E nem é pecado. Se tiver um sentimento de inferioridade, ore, peça para Deus tirar esse sentimento de você. Você é filho dele. Você é filho de Deus. Tá? Não se esqueça disso. Ele te ama, ele cuida de você e ele jamais deixará um filho seu passar a necessidade. Amém?
E por fim, só pegando um gancho do que você falou, eu acho que independente de ter muito ou de ter pouco, né? A pergunta que a gente precisa fazer é: e se a gente morresse hoje, né? Se a gente soubesse que ia morrer hoje, né? Onde estaria nosso coração, né? Nas coisas materiais, no que a gente tem, sabendo que a gente não vai levar nada desse mundo, aonde que a gente depositaria todas as nossas forças nos últimos momentos que temos, né? Estamos aqui de passagem. Eu acho que a gente largaria bens materiais, carro, tudo, e colocaria nosso joelho no chão e pedia pro Pai ter misericórdia de nós, porque é o que nós precisamos. Sim, realmente. Amém. Então essa é a mensagem que nós deixamos aí para vocês. E surgindo dúvidas, nos contate aí pelas nossas redes sociais. Será um prazer falar com você.